Você já imaginou duas mulheres excluídas, marginalizadas, entrando em um palácio real onde poucos tinham acesso? E mais, não apenas entrando, mas diante do rei, o homem mais sábio da terra, clamando por justiça. Essa cena, tirada das páginas do livro de 1 Reis 3,16, não é só um relato antigo, é uma provocação poderosa para nossa mente e coração. Essas mulheres não são princesas, não pertencem a famílias nobres, não carregam títulos ou riquezas. Pelo contrário, elas são prostitutas, vidas marcadas pela rejeição à margem da sociedade israelita. No entanto, o rei Salomão as ouve. Ele não ignora suas vozes, não fecha os olhos para sua dor. Isso, por si só, já nos revela a natureza radical do seu governo. Ele não age conforme o que é esperado pelos poderosos, mas pelo que é justo diante de Deus. Imagine o contraste: o luxo do palácio, as vestes reais e duas mulheres, rostos marcados pela aflição e pelo desespero diante do trono. Não há testemunhas, nem documentos, apenas o choro mudo de quem perdeu o que mais amava. É como se o mundo tivesse esquecido dessas mulheres, mas naquele instante o trono não as esquece. Esse momento inaugura um clima denso, quase palpável. A atmosfera está carregada de silêncio e expectativa, como se o ar mesmo hesitasse antes da sentença. O rei não se limita a ouvir palavras, ele busca ouvir almas. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios 16:1. Salomão sabe que a verdadeira justiça não está nas aparências, nem nas provas materiais, mas na capacidade de penetrar no âmago da verdade. Você já parou para pensar que justiça, no sentido mais puro, não é privilégio dos poderosos? Que a dignidade e o direito de ser ouvido não deveriam depender do status social? Salomão nos mostra exatamente isso. O poder dele não está em sua coroa, mas na coragem de acolher aqueles que o mundo rejeita. Mas eis o choque de realidade. Essas mulheres não apenas buscam justiça, elas estão em conflito. Ambas alegam ser mãe do mesmo bebê, uma criança que poderia ser a esperança ou a ruína de suas vidas. Como resolver algo assim? Como decidir entre duas dores que parecem iguais? A cena é um quadro vivo de angústia e incerteza, onde cada segundo pesa como uma eternidade. Esse cenário nos convida a refletir. Quantas vezes na vida nos deparamos com situações em que a verdade parece dividida, o certo e o errado se misturam e nenhuma prova parece suficiente. Salomão, porém, nos lembra que a sabedoria divina é capaz de iluminar até os caminhos mais sombrios, revelando aquilo que o olhar humano comum não alcança. Aqui começa a jornada que vai além do tribunal e das leis. É a jornada do coração do rei, que deseja julgar com justiça verdadeira, uma justiça que abrace, que ouça, que sinta. É o prelúdio de um julgamento que atravessará séculos, desafiando nossos conceitos e tocando profundamente a alma de quem se dispõe a ouvir. Você já esteve diante de uma decisão que parecia impossível de tomar, uma aquelas que apertam o peito, que fazem o tempo desacelerar e o coração bater em um ritmo quase insuportável? Agora, imagine o rei Salomão naquele grandioso salão do palácio, rodeado pelo luxo e pela pompa, mas com o peso de um dilema que nenhum ouro poderia comprar. À sua frente, duas mulheres, rostos marcados pela dor e pelo desespero, clamando por justiça. Duas vozes distintas, carregadas de lágrimas e angústia, mas que se confrontam numa mesma verdade partida ao meio. Entre elas, um bebê, único, vivo, frágil, pendurado no fio da dúvida, como uma vela ameaçada pela brisa da incerteza. Não há testemunhas para esclarecer quem realmente é a mãe, nem registros ou documentos que possam dar um veredito claro. Apenas aquelas duas mulheres, a vida de uma criança e a sabedoria do rei. O ar está pesado,
carregado de tensão quase palpável. Como decidir quem está dizendo a verdade quando ambas parecem genuínas, quando a dor e o amor se misturam em cada palavra? A situação foge ao alcance da razão comum, escapa à lógica humana e desafia até os mais experientes juízes. Salomão, porém, não é um juiz qualquer. Ele é o homem que ajoelhou seu coração diante de Deus, clamando não por riqueza ou poder, mas por sabedoria para guiar seu povo. 1 Reis 3:9. E agora, a responsabilidade que recai sobre seus ombros é imensa. Não se trata apenas de uma decisão judicial, mas de decidir o destino daquela pequena vida e marcar para sempre o futuro de duas mulheres desesperadas. O silêncio no salão é quase ensurdecedor. O tempo parece suspenso, como se todos estivessem esperando pela palavra certa, aquela que traria luz onde só havia sombras. Não se trata de um julgamento comum, baseado em leis escritas ou provas tangíveis. É um impasse onde apenas a sabedoria que vem do alto pode iluminar a escuridão. Salomão entende que ouvir as palavras sozinhas não basta. É preciso escutar o que não foi dito, captar as entrelinhas, sentir o que o coração realmente revela. Porque muitas vezes a verdade não grita. Ela sussurra nos gestos, nas reações silenciosas, nas emoções escondidas sob a superfície. E é exatamente nesse momento que o mistério se adensa. Um silêncio tenso e carregado de expectativa, que antecede a decisão mais dramática da vida do rei. Ele não hesita, não se deixa paralisar pelas dúvidas. Em humildade, ajoelha-se diante de Deus e recebe a clareza divina necessária para enxergar além do que os olhos podem ver, para ler a alma humana. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, enfrentamos situações que parecem insolúveis, onde as evidências se contradizem e a razão parece incapaz de encontrar uma saída. Salomão nos convida a confiar numa sabedoria que transcende o entendimento humano, numa fé que ilumina o invisível. Agora, o rei está pronto para revelar algo maior que um simples veredito. Ele está prestes a desvelar o coração do homem em toda a sua complexidade, sua dor, sua verdade mais profunda. A tensão aumenta, as cortinas estão prestes a se abrir para um momento que entrará para a história. Um momento em que a verdade não será dita, mas revelada, como um fogo silencioso que queima a mentira e traz à luz o que nenhuma palavra poderia mostrar. O silêncio solene que pairava no salão do trono foi abruptamente quebrado por uma ordem que ninguém esperava ouvir. Tragam-me uma espada. A voz de Salomão ecoou firme e decisiva, fazendo um murmúrio nervoso correr por entre os presentes. Os olhos se arregalaram em choque e incredulidade. Alguns soldados hesitaram, quase receosos de que a sabedoria daquele rei tão famoso tivesse sido substituída por uma loucura súbita e incompreensível. Mas Salomão não estava perdido. Ele sabia exatamente o peso e o propósito daquela proposta que acabara de lançar ao ar. Uma proposta brutal, chocante e quase inacreditável. Cortar a criança ao meio, dividir a vida dela entre as duas mulheres que clamavam ser mães. Era um gesto tão violento que fez o tempo parecer congelar naquele instante. Quase ninguém ali poderia compreender como aquela ideia absurda poderia desvendar o mistério que palavras, lágrimas e argumentos não conseguiam resolver. A espada em si, embora física, era um símbolo poderoso, um instrumento silencioso para refletir aquilo que o diálogo não conseguia revelar. Não era a lâmina fria que determinaria o destino daquela criança. Era o amor vivo e pulsante que cada mulher carregava em seu peito. Salomão não buscava causar dano. Ele buscava expor o verdadeiro coração por trás das palavras e das aparências. A tensão crescia.
O ar parecia mais denso e o palácio se transformou num palco dramático, onde as máscaras começavam a cair e as verdadeiras intenções surgiam à luz da situação. A frieza ou o desespero diante da espada seriam as provas incontestáveis da mentira ou da verdade. Aquele silêncio carregado de emoção se tornava o juiz mais justo e implacável. É nesse momento que o discernimento divino de Salomão brilhou com intensidade incomparável. Sua sabedoria ultrapassava o simples raciocínio humano, vendo para além do gesto extremo, para além das palavras que tentavam enganar. Ele compreendeu que uma mãe verdadeira jamais consentiria ver seu filho ser partido, nem que isso significasse perdê-lo para sempre. Por outro lado, uma impostora poderia aceitar aquela sentença cruel, talvez aliviada por esconder sua falsidade, por trás da indiferença. Essa cena, carregada de emoção e profundidade, nos convida a refletir sobre o amor em sua essência mais pura. Um amor que não luta para vencer, mas que se sacrifica para salvar. Um amor que não clama alto, mas que implora no silêncio. Um amor que não julga para condenar, mas que se entrega para proteger. É um amor que desafia nossa compreensão e nos ensina que a verdadeira justiça nasce do coração humano. E assim, em meio ao silêncio pesado e à crescente tensão, a lâmina da sabedoria estava pronta para não cortar a criança, mas para dilacerar a dúvida que pairava sobre todos. O palco estava preparado para o momento em que a verdade deixaria de ser um mistério, iluminando para sempre aquele salão e corações ao redor do mundo. No instante exato em que a espada é erguida, um silêncio quase sagrado desce sobre o salão. Cada olhar, cada respiração, cada batida do coração parece suspensa no tempo. Todos os olhos se voltam para as duas mulheres, ansiosos, esperando por um gesto, uma reação, qualquer coisa que possa dissolver o nó apertado da dúvida. É nesse instante de tensão extrema que o verdadeiro coração se revela. Cru, desnudo e incontestável. De repente, uma das mulheres se entrega ao desespero profundo que a domina. Ela se lança aos pés do rei. Suas lágrimas escorrem não apenas como simples gotas, mas como um clamor visceral que penetra a alma de todos ali presentes. Não é um choro de posse ou disputa, mas um grito silencioso e urgente pela vida daquela criança, que para ela vale mais que qualquer direito ou orgulho. Ela implora com toda a força que resta dentro de si: não o mate, dê a ele a outra mulher, mas não tire sua vida. Sua voz, carregada de dor e amor, rasga o silêncio pesado do salão como um raio de luz que rompe a escuridão. Em contraste absoluto, a outra mulher permanece imóvel, fria como pedra. Não há em seu rosto um traço de piedade, seu olhar é duro e sua voz não vacila. Ela aceita a sentença cruel com uma indiferença que parece mais um escudo para esconder um coração envenenado pela mentira, pelo orgulho ferido ou pela dor disfarçada. A ausência de emoção em sua reação é quase tão reveladora quanto o clamor desesperado da verdadeira mãe. Nesse choque brutal entre o desespero que ama e a frieza que finge, Salomão vê o que nenhuma palavra poderia revelar. Não havia mais necessidade de investigações, interrogatórios ou provas materiais. A verdade, antes escondida, explode em meio ao silêncio carregado. Manifesta-se no sacrifício silencioso, no amor disposto a perder tudo para preservar a vida. É nesse instante sublime que a justiça divina se revela em sua forma mais pura e implacável. A sabedoria do rei não é mera inteligência humana. É uma sabedoria espiritual, emocional e quase profética. Ele enxerga o invisível, lê as entrelinhas do coração humano, compreende o que só o olhar espiritual pode captar. Essa cena é um convite eterno a refletirmos sobre o que realmente significa amar e proteger.
O amor verdadeiro não é egoísta, nem possessivo. Não grita para vencer ou dominar. Ele se entrega, sacrifica-se, aceita a dor pelo bem do outro. Essa história milenar desafia gerações a olhar além das aparências superficiais e reconhecer que, muitas vezes, a maior demonstração de amor é saber deixar ir. É uma lição que atravessa séculos e toca profundamente a alma de todos que se dispõem a escutar o sussurro da verdade. O silêncio que se seguiu à súplica desesperada da verdadeira mãe foi abruptamente quebrado pela voz firme e autoritária de Salomão, que ressoou pelo salão como um trovão vindo dos céus. Deem a criança àquela mulher, não a matem. Essas palavras, simples na forma, carregavam um peso imenso, um peso que unia justiça e misericórdia numa decisão que mudaria para sempre a história de Israel. Salomão não estava apenas resolvendo um conflito doméstico entre duas mulheres. Ele estava estabelecendo um novo padrão moral e espiritual para seu povo. Com aquela sentença, ele declarou que o trono real não era lugar para a compra de favores, manipulações ou decisões baseadas em status social. Ali, no coração da nação, a justiça seria buscada com profundidade, sensibilidade e coragem. Uma justiça que penetrasse a alma, que valorizasse a vida acima de tudo e que reconhecesse o poder transformador do amor verdadeiro. A criança que foi salva naquele momento deixou de ser apenas um bebê indefeso. Ela tornou-se um símbolo nacional, uma representação viva de cada homem, mulher, estrangeiro e marginalizado que vivia sob o governo de Salomão. Um lembrete claro de que, sob aquele trono, ninguém seria esquecido ou desprotegido, pois a justiça que vinha do céu cuidava de todos. Esse instante mostrou que a verdadeira sabedoria não é mera capacidade intelectual ou habilidade de cálculo frio, mas uma transformação que nasce do amor. Salomão julgava não pelo brilho passageiro das aparências, mas pela luz duradoura que irradiava do coração humano. Sua fama não veio do esplendor dos seus palácios ou das riquezas acumuladas, mas daquele ato de justiça que ficou eternizado na memória do povo. À medida que as notícias daquele julgamento se espalhavam, como fogo em palha seca, o povo de Israel contemplava maravilhado que a justiça não precisava ser imposta pelo medo, pela força ou pela violência da espada. Ao contrário, ela podia e devia ser sustentada pela força da sabedoria e da compaixão. Essa história, que passou de geração em geração, não é apenas um registro antigo de um episódio real, mas um farol luminoso de esperança. Um chamado para que a justiça que buscamos em nossas próprias vidas e comunidades seja sempre guiada pelo amor genuíno e pela sensibilidade que reconhece o valor e a dignidade de cada ser humano. O julgamento de Salomão, descrito em 1 Reis 3, de 16, 28, transcende em muito um simples relato histórico ou um episódio isolado da Bíblia. Ele se revela como uma lição atemporal, profunda e poderosa sobre a verdadeira natureza da sabedoria, do amor e da justiça genuína. Essa passagem nos mostra que a sabedoria que verdadeiramente importa é aquela que vem diretamente de Deus, uma sabedoria que supera a lógica humana limitada, que penetra a superfície dos fatos e toca a essência mais profunda do ser humano. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, nos deparamos com situações confusas e conflitantes, em que a verdade parece fragmentada, as provas parecem insuficientes e as intenções estão ocultas sob véus de dúvida? Salomão nos ensina que a verdade não é algo que grita alto, ou que exige provas materiais incontestáveis para ser reconhecida. Ao contrário, a verdade se manifesta silenciosamente, muitas vezes no silêncio do coração aberto, nas pequenas reações espontâneas da alma que revelam o que está oculto nas palavras.
Essa história milenar nos convida a adotar uma postura espiritual de verdadeira sabedoria. Uma sabedoria que escuta não apenas com os ouvidos, mas com o coração, que é capaz de enxergar o invisível e agir com uma compaixão genuína. Porque a justiça verdadeira não se resume a punir ou condenar, mas tem como propósito maior restaurar, curar e transformar vidas. Que possamos, então, aprender a olhar para o próximo com sensibilidade e humildade, a enxergar para além das aparências superficiais e a agir com um amor sacrificial, daquele que está disposto a abrir mão do que é seu para proteger a vida e a dignidade do outro. É esse amor que revela a verdade mais profunda, que toca o invisível e que gera justiça verdadeira. Assim, quando nos depararmos com decisões difíceis, dilemas que não trazem respostas claras, que possamos lembrar da coragem e da sabedoria de Salomão, buscando em Deus a direção para agir sempre com justiça e misericórdia. Se essa mensagem tocou seu coração, que ela seja um chamado para viver uma justiça que liberta e um amor que restaura. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe essa história, para que mais pessoas possam ser inspiradas a buscar a sabedoria que vem do alto. Que Deus te abençoe com discernimento, sensibilidade e fé para seguir adiante, mesmo quando o caminho parecer incerto. Até o próximo vídeo, onde continuaremos juntos a desvendar as lições que transformam vidas.